Ezequiel, capítulo de número 33, versículo de número 11. Quem achou, diga amém. Amém. As meninas anotaram. Vou tentar ser devagar, não devo passar do horário, é uma mensagem curta, direta. Então vamos lá, diz assim: dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, nem que o ímpio se converta, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora, rogando ao Senhor que a tua bênção, o teu favor, a tua bondade e a tua misericórdia seja sobre nós. Pai amado, fala conosco por meio da tua palavra. E à medida que a tua palavra for pregada, Senhor Deus, cadeias se quebrem, Pai. Corações sejam tocados, mentes sejam iluminadas, enfermidades sejam curadas, Senhor. Que vidas se rendam aos teus pés, Pai amado, pelo poder da tua palavra. Usa teu fraco vaso para falar com o teu nobre povo, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Quero pregar um assunto para nós, muito importante. Paulo vai dizer que eu não me canso de falar as mesmas coisas convosco, porque isso, para vós, isso é segurança. Ok? Não me canso de repetir as mesmas coisas, porque para vós isso é segurança. Tá bom? Então nós precisamos entender que existem rudimentos da fé que não podem ser negligenciados. Tá? Para uma casa ser uma boa casa, certo? Eu vou pintar a minha casa com aquela tinta Sherwin Williams, que é uma tinta cara pra caramba, mais famosa que tem aí. O Souvenir, plá, 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 plá. Não adianta nada ter uma casa pintada com a melhor tinta se o alicerce é fraco. Primeiramente, o alicerce precisa ser forte para depois ser embelezado. Então, na verdade, irmãos, nós vemos, graças a Deus, algo acontecendo no Brasil. Algo acontecendo no Brasil. As igrejas crescem. Está sendo assim, alguma coisa realmente está acontecendo no país. Alguma coisa está acontecendo no país. Apesar de que as estatísticas dizem que 90% das igrejas brasileiras têm menos de 100 membros, a estatística que diz isso. Nós temos aí movimentos aí em lugares que são uma coisa assim, que você fala assim, isso é um milagre da parte de Deus. O pastor Antônio lá e a pastora Tayane estão lá em São Luís, lá eles acabaram de se mudarem para uma igreja de 1.300 lugares, que alguns irmãos aqui foram lá e conheceram. Eles estão com 2 cultos de manhã e de noite e falaram comigo agora semana passada, pastor, temos que ir obrigatoriamente para o 3º culto no domingo. Coisa extraordinária. Mas quando a gente chega para a maioria dessas pessoas, dessa multidão de gente, você pergunta para elas assim, você é salvo? E o que elas vão dizer? O que vocês acham que elas vão dizer? Sim ou não? Você é salvo? Salvo, sim ou não? Sim? A maioria não falou nada. Não sei se não falou para não participar, ou se não falou porque não tem certeza. Você é salvo? Você vê que a maioria não fala. Isso aqui, você tinha que ter subido na cadeira e dizer, amém, eu tenho certeza da minha salvação. Vou perguntar de novo. Você é salvo? Foi pela pressão ou você acha realmente que é? Ok. Eu esperava que fosse essa resposta fosse mais fácil para você. Agora deixa eu fazer uma segunda pergunta em cima da primeira. Você é salvo de quê? Tá vendo? A maioria da igreja não sabe. A maioria da igreja não sabe de verdade a razão de sua fé.
Eu creio em Jesus, ok? Creio em Jesus, estou na igreja, sirvo, canto, lá, louvo e tal, batizado com o Espírito Santo. Qual é a razão da sua fé? Então a gente vai ver que a gente tem uma igreja longa como o oceano e rasa como uma poça. Por quê? Porque nós queremos ir muito na frente, muitas coisas sofisticadas, que realmente o Evangelho vai tocar nisso. Você vai ter livros aí, Jesus o maior vendedor do mundo, Jesus o maior psicólogo do mundo, Jesus o maior médico do mundo, e por aí vai. Mas muitas pessoas não conhecem de verdade qual é a obra de Jesus realmente que ele veio fazer na terra. O que de verdade eu e você somos salvos? Nós temos que ter isso, irmão. Não adianta, tudo demais é acréscimo a isso aqui. Aquele que crer e for batizado será salvo, diz a palavra de Deus. Quando alguém desce às águas, qual é a pergunta que se faz a essa pessoa? Você tem certeza da sua salvação? A pessoa tem que dizer publicamente, sim. Quando se fizer uma pergunta dessa para você, você não pode ter dúvida se você é salvo ou se você não é salvo. Se você não tem certeza ao responder essa pergunta, é porque alguma coisa está fora do lugar na sua vida que acusa a sua consciência. Ou para mais ou para menos. Porque tem gente que fala assim, eu não sei. O que você faz de errado? Você tem Jesus no seu coração? Você tem práticas erradas? Você tem hábitos errados? Você pratica determinadas coisas erradas? O que você está deixando de fazer ou fazendo para você não ter certeza dessa resposta? Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele fala, Deus que nos livra por meio de Jesus, que nos livra da ira futura. Por quê? Presta atenção, parece que há uma desassociação, e eu já vi isso no debate, uma desassociação do Deus do Antigo Testamento para o Novo. Porque o do Antigo mata e o do Novo ama. Será que é só isso realmente? Será que o Deus do Antigo Testamento é um e do Novo Testamento é outro? Eu vou afirmar para vocês, não. O Deus do Antigo Testamento que mata é um Deus que ama porque ele providenciou Jesus. Mas eu vou dizer para você que o Deus do Novo Testamento é um Deus que ama, mas um Deus que também mata. E a gente precisa entender isso. Que a gente está tratando aqui o que se trata numa igreja. O que se trata numa igreja não são apenas relacionamentos sociais. O que se trata na igreja é morte e vida. Aqui nós falamos, irmão, sobre morte e vida. E às vezes nós deixamos de falar coisas básicas. E que algumas pessoas vivem de uma maneira dentro da igreja que parece que não tem nada de consequência sobre aquilo que se faz. Parece que algumas pessoas se esqueceram de que o inferno existe. O inferno existe, irmão? Sim ou não? Sim. Eu vi um pastor debatendo esses dias qual é a mais eficaz estratégia de Satanás. A estratégia mais eficaz de Satanás é fazer com que o homem acredite que ele não exista. Então, muitas pessoas elas acham que o inferno é simplesmente uma metáfora, uma maneira de se falar, uma maneira de se colocar alguma coisa desse sentido para amedrontar a humanidade. Eu quero mostrar para vocês pela Bíblia, e eu não vou pregar, eu vou dar a Bíblia para vocês e vocês vão ver o que a Bíblia fala. A Bíblia tanto fala de inferno quanto a Bíblia fala de céu. A Bíblia não vem me dizer, irmão, que eu venho para cá para o altar por causa de medo do inferno. Eu não venho para cá porque eu tenho medo do inferno. Eu venho para cá para o altar de Deus porque eu quero Jesus. Alguém aqui quer Jesus? Levante sua mão e diga amém, irmão. Mas eu não posso me esquecer disso. E alguns de nós estamos vivendo uma vida. Por que isso, irmão? Por que essa mensagem aqui? Eu podia hoje vir todo de preto, né, irmão? Aí falando do seu inferno todo de preto. Aí eu vim todo de azul, representando o céu. Amém, irmão? Fala assim, ele está calmo hoje. Fala para o teu irmão, fala aí, está calmo. Ele está calmo, calma. Aleluia. Então vamos lá. O que o texto de Ezequiel diz? Coloca na tela, por favor. Ezequiel capítulo 33 vai dizer:
Deus dizendo, eu não tenho prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na pessoa que se perde. Mas tem gente que se perderá? Sim. Mas Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas o que ele fala? Qual é o prazer de Deus? Que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Essa é a mensagem, esse é o objetivo de Deus. Mas você vai ver que Deus que não quer que o homem se perca, foi o Deus que enviou o dilúvio e sacramentou toda a população antediluviana. Isso é uma realidade. E que nós não podemos nos esquecer disso. Escuta só. Jovens e adolescentes da igreja. Eu brinco quando alguém vai com esses jovenzinhos, esses adolescentes vão conversar comigo, cada vez menos, porque tem tantos pastores para conversar. Eu falo com eles assim, por incrível que pareça, eu já fui adolescente. Eu não nasci com esses cabelos brancos, não. Eu já fui adolescente. Já fui. Mas o que me parece com algumas pessoas é que quando elas são provadas a respeito do seu amor a Cristo, porque todos nós seremos provados através das nossas escolhas, irmãos. Todos nós seremos provados. O jovem, o adolescente, o adulto, o velho, todos nós seremos provados. O nosso amor é provado, irmãos, não é quando eu não tenho opção. O amor é provado quando eu tenho opção. Você e eu, nós precisamos entender que nós temos direito a uma vida boa? Sim. Nós temos direito a amar? Sim. Nós temos direito de ter uma pessoa boa do nosso lado? Sim. Eu tenho o direito de escolher isso, tive o direito de escolher isso. Você também tem, todos nós temos. Mas a minha pergunta para você, o que você faz quando você tem o direito de escolher? Quando eu fazia seminário, o primeiro seminário que eu fiz, quando a gente falou sobre, quando a matéria era soteriologia, a doutrina da salvação, tem um livro lá no gabinete desse seminário que eu fiz, na década de 90, qual era a figura que se dava para a salvação? Um homem tinha um cachorro que ele gostava muito. E ele amava esse cachorro. E o cachorro andava na coleira. Então, para onde o dono ia, o cachorro ia atrás dele. Só que o dono amava muito o cachorrinho dele. E ele disse, eu não quero que esse cachorro fique comigo só por causa da coleira. Eu quero que ele fique comigo porque ele deseja ficar comigo. Então, o que ele fez? Ele tirou a coleira do cachorro. Qual foi a primeira coisa que o cachorrinho criado em casa fez? Na rua. Ele não tinha o costume de andar para a rua. Para onde o cachorro foi? Para onde? Ela falou, pista. Tinha umas latas de lixo, ele foi futucar o lixo. Muito cheiro, muito odor. O cachorro sente. Então, não é que ele ame o lixo, mas ele quer, porque eu vi uma veterinária falando, o cachorro se informa da fofoca, das notícias, da redondeza através do nariz. Então passou fulano aqui. E fulano veio atrás dele. Entendeu? Então se informa. Então ele foi para a lata de lixo. E o cara ficou triste, por quê? Porque o cachorro foi embora, abandonou ele, foi para a lata de lixo. Mas daqui a pouco, o cachorro veio para o lado dele. E andou do lado dele sem a coleira. Por quê? Porque o cachorro gostava dele, o cachorro não estava ali por causa da coleira. Jesus soltou a minha coleira, irmão. Jesus soltou a minha coleira e eu tenho a opção de ir para a lata de lixo ou eu andar com ele. Mas, cara, se você, cada vez que você, a primeira oportunidade que você tem de escolher entre o certo e o errado, para onde você vai? Que amor por Jesus é esse que qualquer coisa te tira da presença? Que qualquer amizade te tira da presença? Que qualquer jogo de bola te tira da Santa Ceia? Eu não consigo entender isso.
que alguém pode trocar o dia da Santa Ceia para jogar bola, jogar pelada, quebrar a perna? Cara, joga bola no sábado, domingo de madrugada, qualquer dia, pô. No dia da ceia, você vai jogar bola no dia da ceia? Mas pastor, eu disse, deixa eu fazer uma pergunta. Se você casar hoje, no dia do seu casamento, você vai jogar bola? Não. Casamento não. Porque casamento é o quê? É importante. E a Santa Ceia é o quê? Não, pastor. Santa Ceia tem todo dia, ou seja, para você é uma coisa normal. Entendem? Então, irmãos, a vida cristã tem que ser uma vida de decisão. Homens, o que divide homens de meninos? Decisão, irmão. Firmeza de propósito. Eu decidi fazer isso. Eu decidi. Como Paulo César Brito cantava na década de 90. Eu já decidi ser invencível, pois teu Espírito habita em mim. Eu decidi ser invencível porque Jesus habita na minha vida. Então aquela coisa, como que eu vou escolher, irmão, se a minha vida já não me pertence? Não vivo eu. Ô glória, pastor Wagner entendeu aqui. Não vivo eu, Cristo vive em mim. A vida que agora vivo-a na fé do Filho de Deus. A minha vida já não é pelo meu desejo, é pelo desejo dele. Não que ele me obrigue a desejar, mas eu desejo a vontade dele. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. E eu me submeto à vontade dele. Aleluia, aleluia, aleluia. E uma das coisas, um dos assuntos que se tem na Bíblia é o destino final da gente. É o nosso destino final. Você se preocupa para onde você vai depois que você vai morrer? Ou você acha que você não vai morrer? Você já parou para pensar alguma vez que você vai morrer? Eu não vou morrer hoje. E também não vou amanhã. E nem com 80 anos. Alguém disse que não quer morrer nem de tiro, nem de facada, nem de queda de avião, nem queimado, nem sufocado, nem afogado. Certo? Mas, uma coisa é que a morte é perfeita, ninguém foge dela. Hoje, amanhã ou depois da manhã, ela chega. Verdade. E ela não pergunta, você está pronto ou você não está pronto? E às vezes, irmãos, ela chega de uma maneira que não dá tempo da pessoa voltar. Agora, a vontade, a misericórdia de Deus, ela é insofismável, indelével, indescritível, insondável. A bondade de Deus, irmãos, é uma coisa maravilhosa. Deus não ama como eu amo, irmão. Deus não tem amor, Deus é o próprio amor. E Ele faz tudo possível, irmão, para tentar salvar alguém. Até mesmo dar o seu próprio filho. A pastora Kátia sempre gosta de me falar isso. Ela sempre tem que me lembrar isso. E ela sempre fala assim: não tem como você dizer o que aconteceu nos instantes finais da vida de alguém. Ah, morreu sem Jesus. Você não tem como afirmar o que aconteceu naqueles instantes finais ali. Tem um profeta, não sei se ele é argentino ou colombiano, chamado Hernán Acosta. Pensa no cara usado, vaso. Aquele ali é o que você fala assim, é vaso. Ele estava numa conferência no ginásio, no estádio. E ele, eu mostrei isso para o pastor Wagner, ele chamou um casal de senhores, que pelo visto a alma deles estava profundamente atribulada e angustiada, porque o filho dele, de 20 e poucos anos, morreu de acidente de moto, estava com a cara cheia, desviado da igreja, sofreu um acidente, morreu, e na cabeça deles, no coração deles, aonde está meu filho? Para onde estava meu filho? Eu tenho um tio que é pastor, que é o primeiro que puxou toda a linha da minha família de pastores da igreja, de gente salva na igreja. Meu primo morreu num acidente, dentro do Comperge, estava manuseando um guindaste, soltou a viga caiu em cima
da cabine que ele estava. Estava desviado, fazendo um monte de troço errado. Isso consumia meu tio dia e noite. Por quê? Aonde está o meu filho? E aí, eu vendo esse vídeo, pastor Hernan Acosta chamou o casal e começou a falar para a dona e falou assim: Deus me mostra a angústia do seu coração. E Deus me mostra um jovem alcoolizado. E eu vejo uma carreta. Aí a mulher começou a gritar, começou a chorar. Eu vejo uma carreta vindo em sentido a colidir-se com esse jovem. E ele estava embriagado. Aí a mãe grita, porque é a dor da alma dela. Escuta isso aqui, gente. Grita. E ele diz assim: mas quando ele viu a carreta, ele se lembrou de mim. E a embriaguez saiu, ele disse: Padre mio, Pai meu, Padre mio, tem misericórdia de mim e da minha alma. E aí o pai grita, e ele diz assim: e eu tive misericórdia dele, eu o salvei antes do acidente, e hoje fulano de tal, fala o nome do garoto, ele dorme comigo nos meus braços. Pelo amor de Deus. O que pode acontecer nesse instante? Aí minha pergunta para você: você acha que isso acontece com todo mundo? Não. Porque muita gente vai para o inferno. Por que ela vai para o inferno? Porque na hora das suas escolhas, ela decidiu escolher um caminho errado. Se você falar aqui, perguntar para alguma pessoa assim: você quer ir para o inferno? A maioria das pessoas vai dizer não. Tem uns idiotas aí que falam assim: eu acho... deixa a vida me levar. Vida não tem, como é que é o nome dele? Vocês estão entendidos? Ele falou assim: rapaz, eu acho que eu não ia me dar muito bem no inferno, não. Acho que eu ia até gostar, irmão, de um calorzinho lá no inferno. Isso eles falam assim. Mas na hora, irmão, que a bala está na beira da cabeça, na hora que está na beira da morte, todo homem treme, porque não sabe para onde vai a sua alma. Deus não criou o inferno para o homem. Me ajude a pregar e fala para duas pessoas: Deus não criou o inferno para o homem. Fala para o seu irmão aí. Deus não criou o inferno para o homem. Deus criou o inferno para o diabo e seus anjos. Para o diabo e seus anjos. Para isso foi criado o inferno. Não para o homem. Para o diabo e seus anjos. O que é um lugar? O que é o inferno? O inferno é um ser vivo. O inferno não é apenas um lugar. O inferno é um ser. A Bíblia fala que a morte e o inferno não se satisfazem. Para vocês saberem sobre o inferno, a Bíblia diz que no último dia, o próprio inferno será lançado no lago de fogo e enxofre. O inferno será lançado num lugar pior do que ele. Tá? Qual é a concepção de inferno? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de 2 Crônicas, capítulo 28, versículo de número 3. 2 Crônicas, capítulo 28, versículo de número 3. Aqueles que têm dificuldade, vamos lá para a gente ganhar tempo. Queimaram seus filhos a Moloque no vale do filho de Inom, também chamado de Tofete, que significa lugar do fogo. O que é? Escuta isso aqui. O vale do filho de Inom. Inom era um homem. O filho dele, o filho de Inom, Ben-Inom, comprou um lugar, um vale. Nesse vale levantou-se altares a Moloque. Quem era Moloque? Moloque era um deus pagão, aonde se matavam crianças queimadas vivas. E Israel praticou essa
Fez isso, inclusive, Salomão. Então, quando o rei Josias assume o reinado de Israel, ele vai fazer uma limpeza geral, ele vai fazer uma reforma religiosa na nação. E ele vai, não precisa abrir, 2 Reis, capítulo 23, versículo 10, o rei Josias vai destruir o altar, o vale do filho de Nó. Ele vai profanar Tofete, lugar do fogo. Então ele vai fazer daquela região uma lixeira. O vale se torna uma lixeira. Quando você faz uma lixeira, o que geralmente acontece com a decomposição do lixo? Gera o quê? Gás metano. E muitas das vezes, quem já foi em lixões sabe que tem fogo. O fogo sai da terra. O fogo é o quê? Ele está queimando os gases. Então, o fogo do lixão não apagava. Então, a visão que foi adotada do inferno era a visão do vale do filho de Nó. O fogo não se apaga. Então, alguns achavam que a figura do inferno era o vale do filho de Nó. Mas Jesus vai mostrar para nós que não é aquele lugar, que o inferno é um lugar aonde o fogo não apaga, o bicho não morre, e aonde há pranto e ranger de dente. O que dói no inferno é o fogo queimando? Não, o que dói no inferno é a consciência plena de ter tido a oportunidade de servir ao Senhor e escolher estar ali. Esse é o problema do inferno. Só que na verdade, Jesus vai dizer para mim e a você, como eu disse a você, qual é o texto áureo da Bíblia? João 3,16, e vamos citar todos nós de cor, pelo amor de Deus. 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas Mateus capítulo 10, versículo 28, o próprio Senhor Jesus disse: não temais o que matam o corpo e não podem fazer nada para a sua alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Ele está dizendo, não tema o homem te dá um tiro, o homem acabar com a sua vida, como fizeram agora no Congo, 70 cristãos mortos, como estão fazendo, estão dizimando cristãos em Angola. Eles matam a carne e acabou. Mas está dizendo, temam a Deus, porque Deus lança tanto corpo e alma no inferno. Quem lança? Deus. Deus. Que Deus é esse? Esse Deus a qual nós servimos aqui. Que a Ele nós amamos, que a Ele nós adoramos, que a Ele levantamos a mão e glorificamos, que a Ele bendizemos. Mas deixa eu dizer para todos vocês, a esse Deus que nós tememos e trememos. Eita! A Deus e diante de Deus eu devo temer e tremer. Vou repetir, eu devo temer, reverência, e devo tremer, porque Ele é terrível quando Ele vem julgar. Porque qual é o negócio? Muitas pessoas confundem longanimidade com conveniência. Muita gente está fazendo um negócio errado aqui. Eu estou errado, estou no erro. O que aconteceu? Nada. Estou na igreja, arrumei uma mulher. E nada aconteceu. Larguei minha esposa, arrumei uma outra melhor que ela. Nada aconteceu. Eu comecei a fazer um monte de coisa errada e nada aconteceu. Estou promovido, carro novo, uau. E essa pessoa acha, Deus está me
abençoando. Deus não está abençoando, Deus só está sendo longânimo, dando oportunidade à pessoa voltar. Porque quando Deus deseja puxar a corda, e eu digo para os senhores aqui, com temor no meu coração, muita gente vai ser surpreendido naquele dia. Muita gente que está pregando por aí, em cima de altares, que pregam, que vocês dizem amém, que pessoas dizem glória a Deus, que pessoas dizem aleluia, está funcionando, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Mas muita gente naquele dia diz a palavra de Deus. Jesus vai dizer assim: apartai de mim, malditos, porque eu não vos conheço. E aí, irmãos, eu sei que hoje é difícil de dar glória, irmão, mas vai melhorar, irmão. Eu vou falar do céu ainda. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Mateus 25, 41, então dirá também os que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 13, 47, 50, igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar que apanha toda a qualidade de peixe. E estando cheia, a puxam para a praia e assentando-se apanham os cestos. Para os cestos bons, os ruins lançam fora. Assim será na consumação do mundo. Virão os anjos e separarão os maus entre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dente. O que Jesus fala está na ordem do absoluto, nunca do relativo. O que eu preciso fazer? Temer o inferno? Não, eu preciso amar a Deus, irmão. Vou falar para você aqui uma fórmula, o como nós fugimos do pecado. 4 letras apenas, que você foge do pecado e agrada a Deus. Amor. Se você amar, irmão, você não comete pecado. Se eu amo alguém, eu não roubo alguém, irmão. Se eu amo alguém, eu não falo mal de alguém, irmão. Se eu amo alguém, eu não cobiço nada de alguém, irmão. Se eu amo alguém, eu não faço mal a ninguém, irmão. Se eu amo a Deus, eu não idolatro outro ídolo, irmão. Se eu amo a Deus, eu temo a Deus. Então todo o cumprimento da lei é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Oh, glória, aleluia, aleluia. Para aqueles que acham que esse assunto é brincadeira, Jesus falou 15 vezes sobre o inferno. 15 vezes sobre o inferno. Por que ele falou sobre o inferno? É porque ele não quer que ninguém vá para lá. Porque você é precioso demais para ele. Aleluia. O Deus encarnado não quer que você se perca. Aleluia. O diabo já está condenado. O diabo vai para lá. Ele sabe que ele vai para lá. Ele mora lá? Não. Não. Desenho do Tom e Jerry. Que o Tom teve uma vez. Isso aí é coisa da antiga, que Tom teve um pesadelo, que ele perseguiu o Jerry, e ele tentava ir para o céu, e ele ia a escada, ele andava a escada, e a escada ia descendo, até que ele caiu, e ele caiu dentro de um caldeirão, e tinha um gatão, o gatão com chifre vermelho e de rabo. Eu não sei por que o diabo tem essa característica de vermelho e preto, eu não faço ideia por quê. Eu acho que a boa roupa do diabo seria branca, preta e com a listra assim no peito, entendeu? Mas vamos falar isso aí. E aí, irmão, e o Tom está lá, não! E ele acorda. Quando ele acorda, que ele lembra do inferno, ele foi lá beijar Jerry, foi fazer tudo de bom para o Jerry. Por quê, irmão? Ele teve um despertamento naquele sonho, para onde iria aquele que pratica o mal. Jesus não quer que eu vá para lá, ele está dizendo que existe, mas da maneira, irmão, que ele mostra, existe aquilo lá, aleluia, oh glória. Ah, irmão, isso aqui é para você poder dar um glória, irmão, aleluia, oh glória. Enquanto que Jesus se refere 15 vezes ao inferno, ele fala mais de 100 vezes sobre os céus e o reino de Deus, irmão. Nossa ênfase não é no inferno, nossa ênfase é o céu. Eu vou para o céu, eu desejo o céu, eu quero o céu. Eu vou morar no céu com ele.
do céu. Oh glória, aleluia, porque essa é a minha esperança, essa é a sua esperança, de onde você veio. Eu tenho saudade do céu. Não tem um worship com saudade do céu, não? Tem? Algum worship com saudade do céu? Alguma música do worship com saudade do céu? Não tem. Só tem na harpa cristã. Do céu tenho muitas saudades. Jesus me fará um lugar com os crentes de todas as idades. Do céu, da glória que lá hei de ter. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. Quem sente saudade de um lugar que nunca foi? Você não tem como sentir saudade de um lugar que nunca foi. Então por que eu sinto saudade do céu? Eu sinto saudade do céu porque eu vim de lá. Nós viemos do coração do Pai, o fôlego dele que veio para cá, que vai voltar para lá. Oh glória, aleluia, aleluia, aleluia. E eu vou citar um texto. E quem tem essa esperança, santifique-se ainda mais. Plenitude, quem ainda tem essa esperança, levante a sua mão. Oh glória, aleluia, aleluia. O inferno é real, gente. O que eu faço para ir para o inferno? Alguém quer saber? Está interessado? Hã? O que se faz para ir para o inferno? Se eu matar, eu vou para o inferno? Se eu roubar, eu vou para o inferno? Se dormir com a mulher do outro, vai para o inferno. E se eu não fizer nada, eu vou para o inferno? Sim. Porque para ir para o inferno, basta você não fazer nada. Porque você e eu já nascemos condenados ao inferno, porque trazemos o pecado de Adão em nós. Meu Deus. Então, depois que você toma consciência, depois que você tem consciência de quem você é, do que é certo e errado, você só tem um caminho, chefia. Levantar sua mãozinha para Jesus e dizer: a minha alma estava longe do caminho dos céus. Eu era pobre, perdido, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Aí a pessoa fala assim: eu não mato, pastor, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu sou um homem de bem, pastor. Sou um homem de bem, sou um homem de família, chefe de família, tenho minhas responsabilidades. E Jesus vai chamar a sua justiça de absorvente feminino usado. Porque a sua justiça é como trapo de imundícia. Nada que você faça por você mesmo te levará ao céu. Não tem uma escada capaz de tocar no céu. Não tem um elevador capaz de te levar para lá. Porque o céu é numa outra dimensão que não é essa. Então, meu filho, não tem jeito. Essa carne não herda o céu. Não tem jeito, não tem como. Eu não tenho como fazer isso. Sabe por quê, irmão? Eu sou nascido de mulher. Em pecado me concebeu a minha mãe. O mal está em mim. O mal que eu não quero fazer está dentro de mim.
Por quê, irmãos? Porque Deus colocou todo mundo debaixo da condenação do pecado para poder superabundar a graça. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Oh glória! Se todos nós nascemos já condenados sob uma condenação, para ir para o céu, é necessário um posicionamento. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Quando alguém prega aqui no altar e você não se posiciona, já está condenado. Quando você diz amanhã, quem sabe dará tempo, você já está condenado, porque quem rejeita o convite, rejeita o Filho de Deus, e a única maneira de chegar ao céu, ele vai fazer um negócio, ele vai dizer que ele é tremendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Tem hora que ele diz, eu sou o caminho, e ele diz que ele é a porta. Ô glória, tem que andar nele, passar por ele, para receber dele do outro lado. Ô glória, aleluia. Tem que andar nele, passar por ele, para receber dele do outro lado. Vou repetir, tenho que andar nele, passar por ele, ô glória, para receber, aleluia. Meu Deus, a minha carne não pode herdar o céu. A minha carne não herda o céu, porque essa carne é pecaminosa. Apesar de ser você bonito desse jeito, lindo do jeito que você é, tomou banho, botou perfume. Uns têm os cabelos, outros não têm, outros colam o cabelo. Aleluia, isso é maravilhoso. Mas filhinho, tu já viu o que acontece com a sua boca quando você acorda de manhã? Nem você aguenta o cheiro. Quando você passa 2 dias sem tomar banho, nem você consegue sentir o cheiro de algumas partes do seu corpo, porque seu corpo começa a exalar mau cheiro. Partes do corpo aonde o sangue não consegue chegar, elas começam a necrosar. Quando determinadas infecções estão sobre seu corpo começa a soltar secreções terríveis de dentro dele. Veja pessoas que estão em estado terminal e alguns tipos de câncer, que a pessoa está aberta, aquilo ali parece uma coisa apodrecida, é a carne, não tem jeito. Mas louvado seja o nome de Jesus, louvado seja o nome de Jesus, que Jesus providenciou uma maneira disso. Como pastor, aleluia, aleluia, ele veio para a terra para me salvar, e para ter um corpo, aleluia, semelhante ao meu corpo, que o que aconteceu com o corpo dele vai acontecer com o meu corpo. Amados, ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Pastor, como é que vai se dar isso? Vai se dar numa fração milenésimos de segundo, mais rápido do que no abrir e fechar de olhos. Paulo vai dizer, o que é mortal vai se revestir de imortalidade, o que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade, aleluia, e nós seremos transformados semelhantes a ele, e deixaremos esse plano terreno para nos encontrarmos com ele nas nuvens do céu. Oh glória! Quem faz isso? Eu não faço isso, eu não tenho poder, eu não tenho a escada, oh glória, mas meu corpo transformado será levitado, arrebatado, retirado da terra, oh glória, será levado às alturas para encontrar com ele, oh bendito é o nome do Eterno. É a esperança que tem que ter a minha alma, é a esperança, aleluia, oh, graças a Deus. Estou livre do inferno. Não é isso. Irmãos, quando nós chegarmos no céu, eu quero garantir para você isso. Eu garanto para vocês isso. Ui! Graças a Deus, cheguei. Olhei lá para baixo, o inferno. Foi por um triz, mas eu cheguei. Irmão, a alegria nossa não vai ser, irmão, por não ter ido para o inferno.
A nossa alegria vai ser por estar diante dele, irmão. Ô glória. Ô irmão, alguém me entendeu aí? Alguém me entendeu? Ô glória. A minha alegria não foi por ter sido livrado daquela condenação. A minha alegria é porque eu estarei diante do Rei. Ô glória. Estarei diante do Senhor. Estarei diante do Eterno. Eu e os meus. Eu e a plenitude. Eu e você. Nós estaremos diante dele. Nós o que amamos a sua vida. Olha o que o texto vai dizer. Nós os que amamos a sua vinda. Quem já teve o privilégio de viajar e ir por um bom hotel? Eu estou falando de um bom hotel. Eu soube a notícia de um dia desse aí que um casal falou que foi para Gramado. E a dona do cara conseguiu um Airbnb de um final de semana em Gramado por tipo assim, R$300. Gramado, R$300. Aí disse que ela foi achar o lugar, sabe onde o lugar era, meu filho? No morro, numa casa sem emboçar, num quarto dentro da casa do cara. Não é desse assunto que eu estou falando, não. Você já foi num hotel legalzinho? Você falou assim, rapaz, que lugar legal. Uau. Qual é a melhor coisa de hotel, irmão? É você sair, quando volta, o quarto arrumado aí. Todo mundo é igual, todo mundo é igual. Pode tocar aí, vaso, toca aí, vaso. Todo mundo é igual. Mas você fica lá 1 dia, 2 dias, 3 dias. No terceiro para o quarto dia, você começa o quê? Rapaz, que vontade de voltar para casa. E aí quando você chega em casa, aí você fala assim, é muito bom ir, mas o melhor lugar, o melhor é voltar para casa. Aleluia. Tem pessoas que vão para Portugal, mas fica torcendo para voltar para casa. Oh glória. Se nós viemos de lá, somos peregrinos nessa terra. Aleluia, mas esperamos voltar. Por que, irmãos, que a gente ama voltar para casa? Você quer voltar para casa porque você ama as pessoas que estão na sua casa. Você vai trabalhar fora, você vai cumprir uma agenda, mas você está doido para voltar para aquelas pessoas que você ama. O lugar é legal, o lugar é bacana, mas você quer estar junto daqueles que você ama. A sua casa não é um hotel 5 estrelas, a sua cama de repente não é king size, a tua casa não tem banheira de hidromassagem, não tem alguém para arrumar o teu quarto, mas você ama voltar para esse lugar simples por causa das pessoas que você ama. Eu quero voltar para o céu, não é por causa da rua de ouro, não é por causa do muro de cristal. Aleluia. Não é porque lá não tem sol, nem lua, nem estrela. Eu quero voltar para o céu porque meu amado me espera. Oh glória, meu amado me espera. Tem alguém por quem a minha alma anseia. Oh aleluia. Oh irmão, eu pensei que eu estava falando uma boa palavra. Tem alguém por quem a minha alma anseia. Ele é meu amado e eu sou dele. Eu pertenço a ele e eu sou dele. Eu tenho uma aliança com ele. Aleluia. E porque eu tenho uma aliança com ele. Vamos, Mariana. Aleluia. Vamos. Porque eu tenho uma aliança com ele. É que eu vou continuar de pé. Aleluia. Mas há muitas lutas nessa caminhada, tem lutas. Se eu fosse você, eu compraria um livro. Quer anotar? Compre para suas crianças. Essas crianças pré-adolescentes aí vão adorar esse livro. O Peregrino, de John Bunyan. O segundo livro mais vendido do mundo depois da Bíblia. O Peregrino, de John Bunyan, que
que fala da trajetória do peregrino até chegar na cidade dourada. Oh glória, nós estamos caminhando lá. Mas às vezes, irmãos, tem salteadores no meio do caminho. Às vezes tem distrações. E às vezes nós olhamos algumas coisas como Asaf disse: quando eu olhei a prosperidade do ímpio, meus pés quase se desviaram. Por isso que o autor dos Hebreus diz: tornai a consertar os joelhos desconjuntados, levantai as mãos cansadas e fazei vereda direita para vossos pés. Hoje, em nome de Jesus, eu vos convido a levantar novamente e voltar a caminhar. Hoje eu vos convido, levante as mãos cansadas hoje, sejam renovados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu quero declarar como pastor da casa e como profeta neste lugar: sejam renovados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Que toda tristeza da sua alma seja trocada pelo gozo da salvação, a certeza daquilo que nos aguarda, a certeza daquilo que nos espera. O interessante, Gabriel, saber que há um texto em Apocalipse que diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. E muitas pessoas usam esse texto para fazer convite agora, nesse momento. Vamos fazer um convite agora: eis que estou à porta e bato. Mas é interessante saber que esse texto não é para ímpio. Esse texto é para a igreja. É Jesus falando para a igreja de Laodiceia, dizendo: eu estou do lado de fora da minha igreja e quero entrar. Porque muitos cristãos colocaram Jesus para o lado de fora. Vocês estão achando que isso é brincadeira, irmãos? Tem uma pesquisa dizendo, irmãos, que até determinados anos aqui para frente, 10.000 templos cristãos fecharão nos Estados Unidos, porque Jesus está do lado de fora. Oh glória! O mundo precisa de um avivamento e nós temos a chama, irmão. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Eu vejo a dor e o clamor dentro da alma do diácono Tiago e de Nádia, quando ele me fala assim: eu não sei o que eu faço mais para despertar os jovens, mas não sou eu que desperto ninguém. Quem desperta é o Espírito Santo. E a minha oração: Espírito Santo, desperta esse povo hoje. Desperta o povo do Senhor hoje. Desperta o povo do Senhor hoje. Aleluia. Vim hoje aqui na casa do Pai para render meu louvor e entregar, aleluia, meu incenso. Oh glória. Mas para me fortalecer, receber uma palavra e sair por ali, eu vou incendiar esse mundo, porque meu noivo me espera. Aleluia. Meu noivo me espera e eu vou levar as almas que eu tenho ganhado, aleluia, aquela que eu cuidei, oh glória, e nós entraremos no céu pelas portas. Quem tem essa esperança, levante a sua mão e dê o melhor brado de glória para Jesus hoje aí, irmão. Vamos ficar de pé, irmão. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, a tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Humilde assim, não há ninguém igual a ti.
fazer uma oração. Vamos orar juntos. Deixa só o teclado comigo. Eu tenho quase 50 anos de fé. Quase 50 anos de fé. E eu e Kátia estamos indo para 29 anos que estamos pastoreando. E nesses anos, irmãos, eu já vi muita gente se enganar. Eu fico pensando, como é que pode alguém dentro da casa de Deus vem tomar santa ceia, enganando a sua mulher, uma mulher na rua? Pode fazer uma coisa dessa? Como é que uma pessoa pode fazer um troço desse? No primeiro tempo a gente tinha um cara. O cara tinha uma família. A gente tinha não, o cara ia na igreja. E ele tinha uma outra família querendo no culto, cara. E aí você fica pensando assim, o que esse cara tem na cabeça? E doutor Billy Graham, maior evangelista do século XX, disse que uma pessoa, um cara bêbado uma vez, parou ele e disse assim: doutor Billy Graham, eu gosto muito de ouvir as suas mensagens. E Billy Graham entrou em crise e disse assim: como pode alguém que desgostar daquilo que eu prego viver dessa maneira? Deixa eu falar uma coisa para alguns aqui. Isso aqui não é para todos, só para alguns aqui. Alguns acham que é um privilégio muito grande andar perto de mim. Amém, eu fico honrado por você. Porém, há um entretanto em alguém andar muito perto de mim. Se você andar muito perto de mim, sua vida não pode ficar da maneira que ela está. Porque senão a minha influência não serve para nada. Entende? Quem anda perto de você tem que ter a vida transformada por causa da presença de Deus sobre a sua vida. Estou dizendo para vocês, irmãos, que nós somos perfeitos? É claro que não. É claro que não. Por isso que eu, como salmista, eu faço como salmista, sonda o meu coração e vê se existe em mim algum caminho mau. Você acha que uma mensagem dessa, irmão, vai primeiro para você? Lógico que não, irmão. Uma mensagem dessa confronta a mim, porque a palavra de Deus diz: não quereis vós ser mestres, porque sobre vós virá o maior juízo. Um juízo muito maior virá sobre a minha vida do que para você, irmão, porque sei muito mais de Bíblia do que você. Então, quando eu prego isso aqui, é com temor no coração, para dizer para você: acerta a sua vida com Deus. Está capengando, irmão, levante sua cabeça hoje, o altar tem resposta para você. Não fica nessa conversa, irmãos: eu vou uma vez por mês na igreja, tá bom. Sua vida tem que estar brilhando. Brilhe a vossa luz. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Entendeu, irmão? Então Deus nos chama para isso. Você que não aceitou Jesus, você tem que aceitar Jesus hoje. Você tem que aceitar Jesus. Por quê? Porque Jesus está com a porta aberta chamando você. Mas eu quero dizer para você, Ele não te arrasta daí para cá. Ele não faz isso. Porque Ele não fez isso com o mancebo rico. Ele vai chamar, Ele vai tocar, o Espírito vai tocar no seu coração. Mas é você que tem que levantar-se hoje e dizer assim: eu preciso de Jesus. Por que você precisa de Jesus? Não é porque Jesus é um cara legal que quer ter uma vida legal com você, não. Você precisa aceitar Jesus porque você é pecador, porque você está destinado ao inferno e nada do que você faça te levará ao céu. Você hoje, como eu, precisa sentir o peso do pecado e aonde você está errado. Pastor, eu tenho que ter sim. Por quê? Porque o peso do pecado que está sobre mim, eu não consigo arrancá-lo. Mas tem alguém. Mas tem alguém. Alguém que retira isso de nós, gente. Martinho Lutero tinha lutas terríveis contra Satanás, porque Lutero se achava o maior pecador. Ele dizia: eu, pecador, não tenho como ir para o céu. E ele ficava se autoflagelando, achando que era pelas suas
pelo aquilo que ele fizesse, mas nada daquilo das penitências que se faziam, que algumas religiões dizem que precisa fazer. Aquilo satisfazia a alma dele, porque o vazio da alma não é preenchido por penitência. Até que ele leu nessa palavra que diz assim: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é dom de Deus, é dom de Deus, é dom de Deus. Dom de Deus, 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 aleluia. Eu te incentivo, fique firme, porque muito em breve vai sair uma notícia. Você conhece isso? Conhece essa? Muito em breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui muito sofreu. Esse povo era o povo de Deus. E é o povo que vai subir, é um povo barulhento, irmãos. É um povo barulhento, irmãos. É um povo barulhento, é um povo do glória, é o povo do aleluia. É o povo da língua estranha, é esse povo que vai morar no céu. É o povo que ainda adora a Deus, irmão. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê aquele povo foi embora pra Sião? Esse povo está aqui hoje, irmão. Esse povo está aqui hoje. Esse povo está aqui hoje. Esse povo está aqui hoje adorando a Ele. Esse povo está aqui hoje adorando a Ele. Dê a mão ao seu irmão, vamos orar e a gente vai embora para casa. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Nós estamos diante de Ti, Jesus, rogando ao Senhor, renova nossas forças hoje. Lava as nossas vestes, Jesus. Purifica a nossa vida, Jesus, hoje. Desperta-nos do sono da indolência, Pai amado, para que venhamos estar atentos ao Teu chamar, Jesus. Para que no dia, Senhor Deus, que a trombeta soar, nós possamos estar, Pai amado, atentos para ouvir, ó Pai amado, o Teu chamar. Vinde benditos do meu Pai, para o descanso eterno preparado